somente crer. Tudo é possível. Amém, Senhor. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Somente crer. Glória a Deus, aleluia. Amantíssimo Deus, Pai bendito e poderoso. O irmão disse aqui sobre o domingo da ressurreição, Senhor. O dia da nossa grande vitória, Pai. Nós sabemos que um dia o Senhor foi para aquela sepultura, mas está até o dia de hoje uma sepultura aberta, Senhor, a testificar que o Senhor vive, Pai. E o melhor de tudo, o Senhor vive em nós, vive na tua noiva, anda na tua noiva, fala através da tua noiva, cura através da tua noiva, liberta através da tua noiva, testemunha através da tua noiva, Senhor. E o profeta tem nos dito: o Senhor não tem outros olhos, o Senhor não tem outras mãos, o Senhor não tem outros pés, Senhor. Ó Deus, como nós sentimos um prazer na nossa alma em saber que o Senhor hoje está revestindo corpos humanos neste dia. A manifestação do Filho do Homem hoje em corpos humanos. E que a deidade ela não está no céu, mas ela está na terra, em seres mortais, como diz o nosso precioso pastor. Seres mortais por enquanto, Senhor, até a transformação deste corpo aqui, ó Deus. Pai, fica conosco aqui nesta manhã, Senhor. Aqueles discípulos lá no caminho de Maús, quando o Senhor falava com eles, o coração deles ardia. Eles diziam: Senhor, fica conosco, já se faz tarde. Senhor, nós estamos vivendo no tempo da tarde, o Senhor tem estado conosco. Pedimos, ó Deus, enquanto o Senhor falar, que nossos corações possam arder nesta manhã, Senhor. Que possa arder os nossos corações, Senhor. Que nós possamos voltar depois, regozijando, testemunhando que o Senhor esteve conosco, que o Senhor esteve aqui na audiência, o Senhor esteve no pregador. Se é o mais necessitado aqui nesta manhã, sou eu, Pai. Eu peço que o Senhor me ajude aqui, ó Deus. Não olhe para as minhas fraquezas, mas me olhe através do sangue de Jesus Cristo. Que eu possa ajudar esses meus irmãos, essas minhas irmãs. Eles não vieram aqui por causa de mim, não, Senhor. Embora eles sabiam que eu estaria aqui, mas não foi por causa de mim que eles vieram aqui, Pai. Eles vieram aqui foi por causa do Senhor, ó Deus. Não desaponte, Senhor, meus irmãos. Não, eu creio que o Senhor não irá me desapontar. Porque o Senhor disse: onde estivesse 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estaria aqui no meio deles. E o Senhor está aqui no meio do teu povo, Pai.
Fala conosco mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Igreja, pode se assentar. Bom dia, em nome de Jesus Cristo. Pastor Joesley nos incumbiu desta grande responsabilidade de estarmos aqui com os nossos irmãos. E eu tenho comigo, eu disse isso para ele no escritório, que esta é a maior responsabilidade que um homem pode ter. Tomar uma plataforma e direcionar a palavra a filhos e filhas de Deus. Este é um lugar de julgamento. E o profeta chega a dizer sobre que os anjos temem sobrevoar sobre este lugar aqui. E uma das coisas que eu gostei muito que ele disse em um dos cultos atrás, ele disse: este púlpito aqui não é meu. Este púlpito não é meu. É do Senhor Jesus Cristo. Que hoje se ouve muito: meu púlpito, meu púlpito, meu púlpito. E o nosso pastor vem e disse: este púlpito não é meu. É do Senhor Jesus Cristo. E ele então nos incumbiu, fez esse pedido. Nós temos ainda que visitar um irmão ali em São Mateus do Sul, desde o ano passado, um irmão que vem já ouvindo os vídeos, pastor Joesley, nós conhecemos ele pessoalmente ali, em Jacareí, ao lado de São José, e tivemos um tempo junto, e fomos falando da palavra, e fomos vendo o posicionamento dele. É um irmão que carece das nossas orações, porque ele tem se posicionado, né? Mas ele está tendo uma certa dificuldade ali, devido a algumas questões familiares, mas o seu coração está ardendo com as verdades. Ele disse: a mensagem tem se tornado nova para mim. Ele disse: depois de muitos anos, e 40 anos enganado numa doutrina, Deus, parece que a mensagem, ele falou, parece não, ele falou, eu fiquei enganado 40 anos, e hoje eu vejo que a mensagem não é nada daquilo que me ensinaram. E eu disse: irmão, eu vou lhe visitar. E aí nós prometemos, e passou o início do ano, tudo, e nós planejamos ir para lá, e falei com o pastor Joesley, né? Aí ele disse: irmão, você vai fazer um favor para mim. Você vai fazer uma visita para mim, umas irmãs lá, mas eu quero que o irmão passe em Itajaí e leve a palavra lá, dá uma palavra para os irmãos lá. Aí eu soube depois que o irmão Cícero vinha, né? Aí eu falei: opa, a carga já diminuiu, irmão Cícero, bora lá, vamos dividir, né, a carga, né? E aí depois houve esse imprevisto, né, o pai do irmão Cícero, sogro, né, aconteceu esse problema lá, tudo, mas Deus está sob o controle de todas as coisas. E então aí nós passamos, aí você vai passar no pastor Marcos para dar um abraço para ele também lá, levar um abraço meu, ter um tempo ali com ele ali. Aí nós passamos lá, conhecemos o pastor Marcos, já vimos ele pregar na internet, alguma coisa, um posicionado também, graças a Deus. E aí tivemos um bom tempo, dia conversando, parte da noite, e ele disse assim: irmão, fica aqui para nós, que era ontem, você vai ficar aqui para nós hoje, não vou deixar você escapar não. Eu falei: não, irmão, eu tenho que descer ainda, né? Tenho uma visita para fazer, né? E até os irmãos terão um culto de oração lá, né? E vocês oraram por mim ontem, irmãos? E aí nós descemos, né, para a casa da irmã Marília, né? Ela, Maria, irmão, o pastor Joel falou Marília, né? Meu celular Marília, irmã Maria. E aí fomos até, chegamos ali na casa da irmã. Eu olhei para a irmã assim, falei: essa irmã não é estranha. Aí a minha esposa, a irmã Marília, falou assim: ela também não é estranha. E o certo é, irmãos, vocês veem como que Deus faz as coisas. Olha, se vocês creem que o nosso pastor é um homem dirigido por Deus, eu sei que vocês creem, é somente para confirmar mais ainda onde é que nós estamos firmados, que Deus tem trazido para nós através desse vaso. Conversa vai, conversa vem.
ela disse assim, a irmã falou, peraí, o irmão pregou em Campo Grande muitos anos atrás, né? Eu estava fazendo a conta, irmão, 7 anos já, quase 7 anos atrás. Eu falei, sim, irmã, preguei. E ela tem uma irmã que ela até estacionada, né? Algumas coisas aconteceram mas ela não descreve a mensagem, não descreve o problema. E ali ela disse, irmão, o irmão esteve pregando uma vez lá em Campo Grande e Deus entrou numa linha assim sobre a cura, o irmão estava orando e a irmã dela estava assistindo pela internet. E a irmã dela tinha um problema nos pés, em um dos pés. Quebrou o pé, né? Estava com tala. E o médico falou que não ia ter mais jeito. E aí a irmã, pela internet, lá estava orando por ela lá na internet, ela orando, assistindo o culto e ali, crendo que Deus curava ela. Terminou o culto, eu saí, quando eu estava no corredor, a irmã me segurou, eu não lembrava disso mais de jeito nenhum. 7 anos atrás, aí a irmã me segurou no corredor e disse, irmã, olha pela minha irmã, que ela está com um problema no pé, e o médico disse que não tem mais jeito. Ela não conseguia nem andar direito. E aí, então, eu orei por ela no corredor, nós oramos ali, a igreja já tinha orado, né? E passou o tempo, não tinha mais contato, não vi mais. 7 anos depois, agora, irmão, o pastor vai e fala, faz uma visita para nós. Olha a distância, olha quanto tempo. E aí a irmã falou que lá, quando ela foi lá no médico, ela estava com um calçado assim, um pouco salto meio alto, o médico falou, você não tem mais cor? Ela falou, não tem? Peraí. E começou a desfilar para lá e para cá assim, ó. Parece que ela montava uma passarela, batendo o pé assim, ó. O senhor falou que não tem jeito, mas Deus falou que tem, era o seu milagre. Jesus Cristo. E eu vi esse testemunho 7 anos depois, olha a distância que eu estou. Isso é Deus ou não é Deus, irmão? Eu falei, meu pai amado, eu fiquei assim, sabe? Você fica você fica querendo, porque é muita coisa. E aí até a irmã dela falou assim, para o irmão falou assim, você não cantou lá? Eu ainda cheguei em você lá um dia e falei, você vai cantar hoje, eu vi você cantando lá. Aí a Mariana abraçou ela com aquele amor divino ali, não. Aí foi o quê? Uns 10 minutos nós chegamos ali, 15 minutos, já abraçando, já chorando e já orando, e Deus já tomou conta dali tudo. E tivemos um bom tempo ali. Amém. E aí Aleluia. ficamos por ali. Glória a Deus. E a irmã dela chama Ana. Ana não, Sara. Aí eu disse assim, falei assim, irmã, quando Elohim visitou a tenda, ele disse que Abraão teria um filho, Sara riu. E ele perguntou para Abraão, por que Sara riu? Porque Sara olhou para a sua condição e achou que não teria condições. E não teria mesmo. Se olhar para nós mesmos, nós teríamos boa condição de transformação. Não, mas Deus está trabalhando para que isso aconteça. Eu disse para ela assim, minha irmã, Elohim visitou a sua casa agora aqui. Elohim está visitando a sua casa agora aqui. Eu não sei a sua condição, mas da mesma maneira que ele transformou Sara, porque Elohim disse para ela, existe alguma coisa impossível para Deus? Amém. Então nada é impossível para você, Amém. meu irmão. E ela carece das nossas orações. E agora de manhã nós oramos pela mãe dela. E tivemos um tempo ali. É difícil, irmão. Você chega num lugar, a atmosfera toma a gente. É difícil a gente... Aquela coisa boa, gostosa. Aí eu convidei, vocês não querem ir amanhã? Uma certa dificuldade, que a irmãzinha lá tem 92 anos. 90 anos, ela está com uma condição debilitada, os problemas de saúde, passou. Mas ela, creio que Deus a curou. Nós oramos agora pela manhã, ela está bem. E aí ela ficou cuidando da irmãzinha, e a irmã falou assim, mãe, eu vou. Amém. Pronto, eu vou. O irmão disse que levava nós e trazia se fosse possível. Eu falei, eu levo, traz. Se não puder, algum irmão leva, mas vamos embora. Ela falou, então vamos embora. Aí está aqui conosco. Está aqui conosco. Então a gente fica feliz, irmão. A gente fica muito feliz
saber que Deus tem feito essas coisas por nós, que Deus está trabalhando através do seu povo. Nós vamos ler em Romanos capítulo 8, no versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12 em diante. É do 12 até ao 23. Eu quero vos dizer, amados irmãos, que cada um tem a sua maneira de trazer a palavra. Cada um tem um dom diferente de trazer. Eu admiro. Romanos 8. Romanos 8, no versículo 12 em diante. E eu admiro a maneira como que Deus usa o nosso pastor, como que Deus usa aqueles meninos ali, a gente vê a profundidade, como que Deus trabalha através deles. Eu confesso que eu não tenho a maneira deles, mas Deus me deu também uma outra maneira de trazer a palavra. E creio que nós seremos ricamente abençoados. Já estamos sendo, né? De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Amém. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho que por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia! Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Teu profeta sempre tem dito, abrir a Tua palavra, Senhor, qualquer um aqui é capaz de vir, folheá-la, comentá-la. Mas vivificar aos nossos corações é somente o Senhor que pode fazer isso. Conceda isso, Senhor, por graça, por misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos, pode assentar. Eu estava ali meditando um pouco e eu me lembrei que eu conheci uma pessoa e ele trabalha numa polícia técnica, ele presta um serviço, polícia técnica civil. E ele falando que havia uma pessoa que havia sido desaparecida muitos anos,
e acharam então os seus restos mortais enterrados no local da cidade de São José dos Campos. E ninguém sabia, não tinha identificação deste homem, ninguém sabia quem se era homem, se era mulher, porque já estava em decomposição há muito tempo. Aí acharam os restos mortais. E ali eles foram fazer então uma análise para puxar o DNA, para ver a árvore genealógica dele. E foi puxando pessoas daqui, pessoas de lá, até que encontrou parentes desta pessoa. E eu estava analisando esta mensagem, irmão, que Deus enviou para nós nesse tempo do fim, simplesmente para que Deus pudesse puxar o nosso DNA, puxar a nossa filiação. Porque, irmãos, existe ex-patrão, ex-patroa, ex-serviço, existe tudo ex, mas ex-filho não tem. Não tem ex-filho. Eu tinha um filho, mas ele não é mais marido. Não, saiu do ventre, saiu daquele DNA. Então, Deus não tem ex-filho. Aleluia! Deus não tem ex-filho. Então, esteja onde quer que for que chegar a mensagem desse dia, aquele DNA vai ser identificado por essa palavra desse dia, irmão. Pode estar lá em uma denominação, pode estar lá no mundo, pode estar em um ismo, mesmo dentro da mensagem, dentro de um sistema, mas o eleito, ele vai ser encontrado, ele vai ser identificado, porque, irmãos, o que nós recebemos aqui não é como Paulo disse, o que eu recebi, não recebi de homem algum, mas de Deus. E o que nosso profeta recebeu lá nas margens do rio Raio, assim como João Batista precursor a minha primeira vinda, eu te envio com uma mensagem que vai precursar a minha segunda vinda. Em outras palavras, a tua mensagem ela vai buscar os meus eleitos, eles vão se identificar, porque o que está dentro desse eleito é uma semente, algo que veio lá de cima. E a mensagem que eu te envio não é tua, irmão. Ele diz assim, eu não tenho uma mensagem própria. Então, o que veio de cima combina com o que está aqui dentro. Por isso que há essa sintonia entre paternidade e filiação. Irmão, pode estar uma multidão de pessoas, o seu filho está lá no meio daquela turma lá. Deixa o pai gritar assim, fulano. Opa, é meu pai que está chamando. Ele entende. Ele sabe que outros podem chamar. Aí Jesus vem assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia! E quando então Israel estava lá no Egito, Israel estava numa escravidão terrível de muitos anos ali. Entrou um faraó que não conhecia Moisés e eles ficaram sendo escravos muito tempo lá. Vocês sabem a história, por que foi para lá. Quando José foi para o Egito, melhor, entrou um faraó que não conhecia José, né? E as coisas foram acontecendo e eles estavam ali necessitando de um libertador. Preso no Egito, precisando de um libertador. Até que então Deus respondeu a oração de Amrão, que estava no templo, estava ali orando constantemente diante de Deus e buscando um libertador. Até que Deus levantou então um Moisés que estava fora do Egito para que pudesse ir lá libertar o povo. Mas eu vou acelerar um pouco, eu quero ir devagar, que eu quero ler uns parágrafos, irmão. Eu tenho essa direção assim, de ler alguns parágrafos aqui. Não sei se eu creio que a conclusão será à tarde sobre o assunto que nós vamos abordar aqui. Amém. Então, quando o Egito, ou melhor, quando Israel estava no Egito, Israel era o povo de Deus. Quando Israel saiu do Egito, Israel era a igreja de Deus. E a igreja vem de Iglesias, e Iglesias é chamados para fora. Então a mensagem de Moisés
tirou eles para fora do Egito. Tirou eles daquela confusão, porque ali havia deuses, havia idolatria, havia tantas coisas lá. E Deus tinha que ter uma voz para tirar eles de lá. Deus tinha um propósito, Deus tinha um trajeto, Deus tinha... Porque Deus não faz nada pela metade. Deus, quando Ele começa algo, irmão, Ele vai até o fim. Deus não faz nada pela metade. Pode ter certeza disso. Às vezes, em alguma situação, alguma circunstância, algo que você orou e Deus já entrou em cena e parece que parou, mas foi... Deus já fez isso, né, irmão? Já tá bom, Deus já fez isso. Não, tá bom, não. Deus faz a coisa completa. Deus faz a coisa completa. Aleluia. E então, eles passaram ali, eu estou só resumindo, eles passaram ali para o deserto, sendo a igreja de Deus. E ali tinha codornizes, ali tinha a água que saía da rocha, ali tinha o maná que caía do céu, ali durante a noite, o inverno, o deserto congela, tinha a coluna de fogo que aquecia o povo. Amém. Ali durante o dia tinha aquele calor de torrar os miolos, havia uma coluna de fogo. Amém. Que era o ar condicionado para eles ali no deserto. Ali se alguém ficasse enfermo, orava para a serpente de bronze. Ali se alguém tivesse doente, o profeta, naquela mensagem do doutor Moisés, o irmão Bruno chega a dizer assim, o que ele tinha dentro da sua maleta, ele disse, o que ele tinha dentro da sua maleta é eu sou o Senhor que te salva. Irmão, você já imaginaram 2 milhões de pessoas andando 40 anos, criança nascendo, partos nascendo, pessoa ficava doente, as roupas não acabavam, o sapato não acabava, e Deus provendo tudo isso aí para eles, e estava aquela alegria, aquela festa. Era aquela maravilha, mas os eleitos teriam que se manifestar nessa jornada. Deserto não é lugar para filho de Deus. Ali era só um lugar de passagem. Deus tinha que continuar trabalhando ali em Israel, porque Deus tinha um propósito. Porque eles tinham que retornar lá para aquela terra que Deus tinha dado para eles lá atrás. Onde os gigantes tinham entrado ali, tinha tomado posse daquilo que era deles ali, e Deus falou, não, meus filhos não foram feitos para serem escravos, para serem escravizados pelo sistema, ser escravizados pelas drogas, pela bebida, pela prostituição, pela jogatina, pelo mundo, pela religião, não. Meus filhos foram feitos para tomar posse de uma terra que é a herança deles. Aleluia. E nesta jornada, eu fiquei pensando, eu sempre gosto de comentar isso, o que foi que Israel fez depois que saiu do Egito até chegar ali, diante daquela situação que em Cades Barnea eles tiveram que tomar uma decisão. Israel fez o quê? Nada. Israel não fez nada. Deus dava tudo. E ainda não estava bom. E ainda não estava bom. Levantou os murmuradores, levantaram aqueles contra Moisés, mas ali não era Moisés, era Deus em Moisés. A ponto de que o povo chegou a uma situação que eles não suportavam ouvir a voz de Deus, vocês sabem muito bem disso. Falou, não, fale que Moisés então seja Deus e Arão seja seu profeta. Agora você já pensou um homem ali, Deus tomando aquele homem como um próprio Deus para eles, e mesmo assim ainda não estava bom para eles. Mas Deus tinha uma peneirada ali para os eleitos. E aí, quando chegou diante ali para entrar na terra de Canaã, quando enviou os espias, e eles foram até lá e voltaram com aqueles cachos de uva, e aquela coisa, nossa, a terra lá é boa, hein? Nossa, aquela mensagem lá é boa, hein? Aquela mensagem que eles pregam, nossa, é bom demais, a coisa lá é boa. E aquelas uvas lá que trouxeram, olha, é muito bom demais, muitos vão visitar a terra. Eles vão lá, visitar a terra,
Eles vêm, eles provam a cura, eles provam de uma palavra maravilhosa, eles regozijam na presença de Deus. Tá uma maravilha, vem, mas eles não têm compromisso. Porque tem gigantes para enfrentar. Tem gigantes para encarar. Agora Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. É bom, realmente, isso aí que vocês têm pregado é bom, é maravilha. Mas tem uns gigantes, né? Tem a família, tem um amigo, tem um emprego, tem isso, tem aquilo outro. Mas Josué apanhou a espada juntamente com Caleb e disse: nós somos mais do que capazes. Nós somos mais do que capazes. Alguém poderia apoiar essa ideia? Está de brincadeira. Mais do que capaz, sim. Se Deus nos trouxe até aqui, tirou lá daquele Egito imundo, onde nós era escravo, onde você era escravo. Deus nos deu todos esses sinais na caminhada aqui. Aleluia. Como é que Deus não vai nos dar terra? Ele não trouxe nós para morrer aqui no deserto, não. Deus trouxe nós para algo muito maior. Aleluia. Para algo muito maior que Deus nos trouxe aqui. Então a igreja, Deus está levando a noiva agora, irmãos, para algo muito maior. Muito maior. Sabe, irmãos, eu ouvi algumas pessoas falando assim, até pastores. Nossa, eu fico lembrando quando eu era lá da igreja fulana de tal. Que saudade que dá quando eu era de lá. Saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Eles viram sinais através de Moisés. Como Janes e como o faraó viu os sinais ali diante dele, ali de Moisés. Fazendo diante dele. Não, mas aqui também temos um Janes e Jambres também. Vem cá, faz a mesma coisa que faz. Eu ouvi um homem dizer assim, a respeito do irmão Brano, ele dizia assim, o meu ministério, o meu dom, ele é muito parecido com o do irmão Brana. Muito próximo ao irmão Brana, porque aconteciam algumas coisas lá. E eu pensei assim, sabe que ele tem razão? Ele tem razão. Depois de muitos anos eu pensei, porque quando o irmão Brana manifestou a primeira e a segunda puxada, veio os personificadores também. E eu dizia assim, o Brana, o William Brana está fazendo, eu também faço. E quem sabe eles diziam, pois é, só que o irmão Brana pegou uma mensagem, a voz do sinal, eles podiam ver os sinais. Mas eles não podiam ver o sinal para aquele dia e a voz que estava por trás daquele sinal. Eles viram os sinais acontecendo no deserto. Só que o sinal ali do dia, que era Moisés, eles não puderam ver quem estava velado atrás daquela carne humana. E às vezes, irmão, vem pessoas nos visitam, que é uma maravilha, ficamos felizes. E às vezes eles veem sinais, coisas acontecendo, mas eles não veem o sinal daquele dia. Porque, irmão, sabe quem é o sinal desse dia para nós? Você, minha irmã. Você, meu irmão. Você é o sinal desse dia. Você é o sinal desse dia. Perguntaram para o irmão Brana, perguntas e respostas sobre os céus. Assim, irmão Brana, a noiva teria um ministério para este dia? O irmão Brana assim, está tendo a corda. Aí os que levam a mensagem para o outro lado, estão falando, mas ele estava falando dele. Aí o irmão Brana disse assim, é o quinto, é formado pelo quinto de Efésios, e ele diz assim, ela é a mensagem. A noiva é a mensagem. Aí o apóstolo Paulo vem dizer assim, vós sois epístolas lidas por todos os homens. Então eu sou a mensagem da profeta. Eu sou a mensagem do profeta dessa época. Mas eu nunca me falar dessa mensagem, eu sou a mensagem. Eu sou a mensagem. Aleluia. E então, irmãos, estava indo então, quando chegou diante ali de Cades Barnea, quando eles tiverem que tomar, ora, saquem vossas espadas, agora é a hora de posicionar a coisa. Saquem as vossas, eu não consegui nem abrir a mensagem que eu falei. E saquem as espadas nessa hora. Aí eu, não, mas peraí, o que é isso? Vou sacar a espada? Até agora Deus nos deu tudo. Não, mas agora é a hora de cada um mostrar as suas cores. Irmão, nós estamos chegando agora neste tempo final de cada um mostrar suas cores. Mostrar o que eu disse no começo. Qual é o seu DNA?
E nós temos aprendido que filho de peixinho, peixinho é. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero ler um pouquinho, me permitam aqui. Eu gosto de usar muito as palavras do irmão Brana. Eu sei que os irmãos são leitores da mensagem. Confronto de Efésios com Josué, no 111. Muitas pessoas... Não, me perdoe, acho que não é isso. É isso mesmo, é o 51, me perdoe. É o 51. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde a igreja está agora, este é o meu propósito de fazer isto. A igreja está sempre tentando levar alguém à parede, mas não faça isso. Você nunca pode criar milho na terra de Efraim, se você estiver em Manassés. Você tem que tomar o seu lugar em Cristo, tomá-lo realmente. Isto se torna profundo e rico quando chegamos aqui. Como que Deus coloca uma igreja para falar em línguas. Agora temos sido ensinados muitas vezes, todos nós temos que falar em língua. Não, me perdoe, irmão, não é o 53. Agora, depois que você está dentro, isto não significa que está realmente livre da guerra. Porque, irmãos, quando Josué foi entrar na terra, as pessoas, agora nós vencemos gigante, entramos aqui, achou que estava tudo certo. Tá bom. Mas não estava tudo certo ainda, irmão. Josué tinha que posicionar cada tribo no seu devido lugar. O irmão Branham fala aqui mais adiante, o irmão Branham fala aqui sobre o batismo do Espírito Santo. Nós, às vezes, nós recebemos o Espírito Santo, o irmão Branham disse assim, agora esse Josué vai te colocar em posição. E ele fala que cada tribo ali, a Bíblia disse, cada um tinha que fazer algo, um tinha que plantar o milho, um tinha que criar o gado, outro tinha que criar a ovelha, outro tinha que fazer aquilo, outro tinha que fazer aquilo outro. O irmão Branham disse, se um fosse tentar fazer uma coisa que não era estabelecida para ele fora da sua posição, aquilo jamais seria bem sucedido. Então, o que Deus está fazendo hoje? Deus tirou o povo do Egito, nos tirou do Egito, Deus nos passou pelo deserto. Nós temos que, quem não entrou tem que entrar dentro dessa terra, porque o profeta fala que ali, em um certo sentido, é um lugar de descanso, mas depois ele vai falando aqui que lá, não pense que você vai chegar lá, que você não vai ter problema. Mas quando você está posicionado ali, o Espírito Santo te posiciona naquele lugar, naquela palavra, naquele lugar no corpo, irmão, não interessa se vir gigante, não interessa se vir problema, não interessa se vir luta. O momento disse assim, você vive regozijando, porque você sabe que você está posicionado. Porque por que Israel tinha que voltar lá? Porque a terra era deles. Por que Israel agora está voltando para a sua terra? O Brana disse que na mensagem, eu creio que é a festa das trombetas, que um israelita fora de sua terra, ele era considerado um apóstata. Ele disse, um cristão fora da sua posição, fora da palavra, ele é considerado um apóstata. Às vezes fala assim, às vezes a pessoa está dentro da igreja há tantos anos, mas ela nunca se posicionou em Cristo. E nós clamamos e oramos e buscamos este último eleito. E às vezes o último eleito já está no nosso meio, mas ele ainda não tomou a sua posição de filho. E ele vai, depois à tarde eu creio que nós vamos entrar mais um pouco sobre essa questão aqui, sobre a adoção. Aleluia. Porque o que acontece? Por que essa adoção ainda não tem chegado? Por que isso ainda não tem acontecido? Mas, irmão, nós temos recebido sim, mas tem algo maior que Deus vai fazer nessa noite, irmão. Tem algo maior que Deus vai fazer, então Deus tem o seu tempo para fazer essas coisas. Deus tem o seu tempo. Então o que acontece? A natureza ela está gemendo. Terremotos, maremotos, a gente vê sinais aí, nós sabemos, já ouvimos nosso pastor falar sobre os eclipses que deram, sobre o alinhamento dos planetas, as coisas acontecendo nos seus dias, ano após ano. Agora nós vemos a besta, Apocalipse 13, tomou uma nova voz, tomou uma nova pele, uma nova voz de comando. Nós vemos Apocalipse 17, logo vai tomar uma outra trocando de pele, logo vai estar uma outra voz de comando.
Mas agora, por um outro lado, a palavra de Deus está colocando a igreja em ordem, porque o outro ela vai tomar também uma voz falando. Essa emoção plena ela vai acontecer. Não pode acontecer uma dinâmica onde não há uma perfeita mecânica. Não adianta. Então, muitas coisas, o irmão Brana fala aqui que não acontece ainda, porque está faltando em nós, mas nós estamos dando ouvido para o Josué. O Josué está falando, nós estamos ouvindo a verdade. Josué vem e aponta aqui para a mensagem do profeta. A mensagem do profeta vem e aponta para a Bíblia. Então nós estamos com a espada do rei na nossa mão. E quando Josué chegou ali diante daquela situação, apareceu aquele anjo com uma espada, Josué já fiou se parecer um dos nossos, ou o que é o filho aí, rapaz? Você está achando que o que é aí? Falou, não, eu sou um dos seus, sim. Opa, então vem cá, aleluia, glória a Deus. Então o eleito com a espada na mão, um dia ela esteve na mão do profeta. A espada caiu, o profeta disse, e a voz disse para ele, essa é a espada do rei. Não é de um rei, é a espada do rei. Agora o profeta foi e a espada do rei está na mão da noiva. A espada do rei está na mão da noiva. Então não tem cananeiro, filisteu, jebuseu, não. Veio que a terra é minha, a terra é nossa, Deus vai me posicionar. Não aconteça o que acontecer. Aleluia. E tem que abrir caminho. O diabo tem que abrir caminho. Pode todos os demônios do inferno vir contra esta noiva. Mas o profeta diz uma coisa, que a maior arma que Deus poderia dar para a sua noiva, qual é? A sua palavra. É a sua palavra, está escrito. Tanto é que quando o próprio Jesus foi tentado lá no Jardim do Éden, ou lá no Monte da Tentação, Jesus usou, até ele sendo a palavra, ele usou a palavra. Ele usou a palavra, também está escrito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Agora, ele está falando aos cananitas espirituais, Israel. O Israel espiritual, os quais têm possessão da terra. Não está você feliz por ter saído do alho do Egito? Oh, meu Deus! Não está você feliz por estar fora do deserto? Mas tem uns que querem ficar só lá no deserto. Bom, Deus me deu um carro novo. Deus, olha, foi uma benção. Deus me deu um carro novo. Fiz uma campanha, rapaz. Campanha da Fogueira Santa. Aí foi lá, queimou seu dinheiro lá. A Fogueira Santa e tantas outras. Irmão, eu ouvi de um irmão que ele estava dizendo, viu um pastor dizendo, que ele pertenceu a uma denominação e eles fizeram uma campanha das folhas que sararia a terra. E ele saiu apanhando um monte de folha de abacate e levou para a igreja para distribuir para o povo, que sara as nações. Olha que ponto que chega. A cegueira que é. Então, mas tem gente na mensagem, infelizmente, mas é verdade, tem gente que acha que isso é tudo. Porque os dons estão ali caindo, misturado com demônios, essa que é a verdade. Misturado com demônios, personificadores. Irmãos, eu vou contar algo para vocês, eu lembro de um irmão disse para mim, e a gente via isso, falava muito de lá fora, que acontecia nas denominações, mas ele disse que tinha um centro de umbanda em determinado lugar e abriram uma igreja próxima. E aí, alguém lá do centro de umbanda foi visitar a igreja. E chegou lá, irmão, ele viu
o culto, participou do culto. Aí chegou um irmão e falou assim, rapaz, você está atrapalhando nós. Falou, por quê? Ele falou, os demônios não estão manifestando lá, mas não, está vindo tudo aqui. Olha a situação, irmãos. E o pastor falando, é o Espírito Santo. Olha a situação que chegou, esse mundo religioso, irmãos. E recorde, eles tinham que comer maná e comida dos anjos do céu até que atravessassem para a terra. E quando eles atravessaram para a terra, o maná parou de cair. Eles estavam completamente maduros então. E eles comeram o velho milho da terra. Agora que vocês não são mais bebês, graças a Deus. Agora que vocês não estão desejando o leite puro do agora vocês estão desejando o leite puro do Evangelho. Que vocês não precisam ser mimados, cuidados, persuadidos para vir na igreja. Agora que vocês são completos cristãos, maduros, vocês estão prontos para comer carnes fortes agora. Irmãos, desde que já cresceu faz tempo. Eu estava conversando, não sei se foi com o Moisés, foi com quem foi, eu falei, cai uma minhoquinha lá, as galinhas fazem aquela maior festa. E a águia está lá, quando a águia estava lá no meio, começou assim, não estou entendendo. Essa festa não me chama, a minha natureza não é para isso. Até que a mãe águia passou e deu o seu grito, o quê? Ó, meu DNA não é esse, não. Alguma coisa está estranha. Quantos anos ali, irmão, internados? Você está pronto para entrar em algo. Ele disse, você está pronto para entender algo que é rico e profundo. Não entraremos nisso diretamente. Isto foi escondido desde a fundação do mundo. Ele diz, agora que vocês chegaram a isto, estou endereçando isto a vocês. Não para aqueles que acabaram de sair do Egito. Não para aqueles que continuam de viagem. Mas para aqueles que estão na terra prometida, que têm recebido a promessa. Aleluia. Você tem recebido a promessa? Você está nessa terra prometida. Então, nós vamos tomar a nossa posição. Senhor, me ajuda a tomar a minha posição. Me ajuda a tomar a minha posição. Aleluia. Glória a Deus. Quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Uma boa pergunta. Quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Amém. Não está você feliz por estar aqui, por estar na terra agora? Comendo o milho da manhã, comendo as coisas fortes de Deus e tendo entendimento limpo. Entendimento limpo, irmão. Não é entendimento atravessado, é entendimento limpo. Irmão, eu fico pensando, às vezes tem uma irmãzinha simples, que mal sabe ler. Mas, irmão, quando o seu entendimento é limpo, a sua mente é sã, irmão, pode falar o que quiser. A madre fechou, a semente caiu lá dentro, não entrou mais nada. Mas Maria, você tem certeza que um anjo falou com você mesmo que você vai ter um filho? Sim, eu senti a minha madre. Você deve estar de brincadeira. Isso aí deve ser coisa de José. Não, coisa de José nada, vocês vão ver depois. E quando ela recebeu a mensagem do anjo, quando a semente entrou lá dentro dela, não tinha mais o que fazer. Era só esperar aquele filho vir à tona. Só a manifestação daquele filho vir. Aleluia! Irmão, quando essa semente dessa palavra entrou no seu coração aí, está gerando algo no seu ventre. A natureza está gemendo. O mundo está gemendo. Os animais, os pássaros, as árvores, tudo está gemendo. Você passa, irmão, nos zoológicos, você olha os animais, você olha no olhar deles, você vê que é uma tristeza, algo ali. Parece que ele quer falar para nós assim, e aí, eu vou ficar aqui até quando? Até quando eu vou ficar aqui? Esperando a manifestação. Agora, nós lemos aqui a Escritura que diz que a natureza está gemendo como se estivesse com dores de parto. Esta noiva também está gemendo com dores, com problemas, com situações, com muitas coisas.
mas ela sabe que lá dentro dela, lá dentro da alma, não foi uma fé intelectual. A semente que ficou lá, não é uma gravidez psicológica. Não é uma gravidez psicológica. Vocês sabem que tem gravidez psicológica. Às vezes a mulher acha que está grávida e tal, e passa os seus dias e tal, e ela fica, não, eu estou grávida. Não é uma gravidez psicológica. É algo real. É algo que entrou aí dentro. Você já está sentindo isso. Aonde nós já tomamos conta? Teve um dia lá que quando Sara, naquela condição que ela estava, teve um dia que o Abraão chegava, falava com ela e ele nada. Abraão falava com ele, e aí, tá tudo bem? Não. Passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, e foi indo. E o Mombrano disse que Abraão ia lá na lojinha do 1,99, tem um parzinho de sapato aí, eu quero um parzinho de calçado. Você quer para menino ou menina? Para menino, para homem. Mas como? Vai ser de quem? Vai ser de Sara. Você deve estar de brincadeira. E ainda o sorteio falou, vai ser de Sara e vai ser homem, porque eu quero um sapatinho mesmo. Eu quero um sapatinho bonito e com a cor azul, que é para homem mesmo. Esse velho só pode estar não. Falou, não, Deus falou. Deus falou, não sei de que jeito. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus falou, Deus vai fazer. Mas eu não sei de que jeito. Você vai me falar que é uma briga de hora. De que jeito que vai ser? Isso não é, como diz o pastor, o como é com Deus. O como é com Deus, não sei. A irmãzinha colocou o seu sapatinho debaixo do braço, assim, na caixa de sapato. Então, onde você vai? Ela com as perninhas tortas. Eu estou indo lá na reunião do Mão Branco. Estou indo lá. Mas esse sapato falou, não, eu estou indo. Não, eu acabei com o sapato debaixo. Mas como? Eu falei assim, o como não é comigo. Como não é comigo? Isso não é problema meu. Isso não é comigo. Então, o que Deus quer é isso, irmão. O que Deus quer é isso. Coloque a sua palavra em seu coração, debaixo do seu braço, coloque isso assim, debaixo da quinta costela, e diz, eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que há uma transformação. Eu sei que num dia desse, eu vou olhar para o meu Deus e falar, nossa, o que aconteceu? Eu vou olhar para o espelho assim, poxa vida. A minha esposa vai olhar para ele e falar, nossa, mano, como que você está lindo. Aí eu vou até acreditar. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, quando chegou a hora de manifestar o Filho, irmão, não tinha quem segurava. Aleluia! E essa manifestação vai estar acontecendo gradativamente. Deus está esculpindo a sua noiva. Deus está esculpindo. Michelangelo, quando ele chegou ali, irmão, ele olhou, Michelangelo olhou, ele só olhou naquela pedra de como que chama? Naquela pedra de mármore, obrigado. Ele olhou naquela pedra de mármore, e algo estava lá na sua mente. Moisés. Vou fazer ali um Moisés. E ele começou. E ali, começou. E, bom, os escultores e os pintores, eles não fazem algo assim para todo mundo ver. Eles cobrem com um véu. Quando eles estão fazendo, bom, eu já viu isso, eles cobrem, eles não deixam ver. Eles trabalham um pouquinho e fica coberto com o véu. O mundo lá de fora não vê. Enquanto não estiver pronto, eles não apresentam aquela obra-prima. Aquela obra-prima não pode ser manifestada. Não pode ser. Irmão, Deus está cobrindo essa noiva com um véu. Deus está cobrindo essa noiva com um véu da palavra. Aleluia. E Michelangelo estava ali esculpindo, detalhe daqui de Moisés, detalhando assim. Até quando ele olhou assim, chegou um tempo, ele falou, não. Ele ficou tão assim, aquilo que estava na mente dele, que ele pegou o martelo e ele bateu no joelho e disse, fala, Moisés! Porque a obra já estava pronta. Ele podia tirar aquele véu, descortinar aquilo,
e puder apresentar, aleluia. Irmão, Deus está trabalhando nesta noite, numa hora dessa, num momento desse. Deus vai apanhar esta noite e vai falar: fale. O Moisés não falou lá não, mas esta noite ela vai falar. Porque a mamãe disse que ela é a voz final. Se ela é a voz final, esta voz vai estar nela. E quando esta voz final estiver nela, na sua totalidade, aí você vai olhar assim, você vai ver aquele irmãozinho apareceu, mas esse irmão está fazendo aqui no culto, ele não é aqui da igreja. Mas cadê a irmã ali? Nós estaremos abraçando aqueles lá do outro lado. Ei, glória a Deus! Ei, glória a Deus! E o véu então vai ser tirado de uma vez. Hoje Deus está velado na carne. A sua obra-prima está sendo construída. Deus está trabalhando. O Josué está colocando ela em ordem. O Josué está colocando ela em posição. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. E tendo um entendimento limpo. E aquela irmãzinha pode ser simples, mas se você for falar algo que não está de acordo com a palavra, o Espírito Santo dentro dela vai identificar. Isso aí não. Isso aí não. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria em todas as coisas. Agora, seu entendimento limpo, sua mente espiritual está livre de toda confusão. É retorno, é aperte play, é novo nome. Se fosse fazer uma lista aqui, né, irmão, ia longe, né? Mas ela está livre de toda confusão. Por isso, me lembro do culto que o nosso pastor pregou sobre ter uma mente sã. Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Você sabe exatamente quem Ele é. Você sabe. Você sabe exatamente o que Ele é. Você sabe exatamente para onde você está indo. Você sabe exatamente tudo a respeito disso. Você sabe em quem você tem crido. Está persuadido que Ele é capaz de guardar aquilo que você tem encomendado a Ele para aquele dia. É para este que Paulo está falando agora. Ouça atentamente aí. Paulo fala: os fiéis em Cristo Jesus. Agora, o que Deus está fazendo nesse tempo, irmãos? Agora, deixe-me, igreja, para repetir aquilo. Como entramos em Cristo? Por unir a igreja? Não. Por colocar o seu nome num livro? Não. Por ser batizado por imersão? Não. Como entramos em Cristo? Por um Espírito somos batizados em uma promessa, o corpo, e somos participantes de tudo que pertence à terra. Aleluia. Somos participantes de tudo que pertence à terra. Toda a produção de milho, toda a produção que tiver nessa terra é nossa. Aleluia. O profeta chega a dizer na mensagem que tudo que é céu é nosso, irmão. Tudo que é bênção do céu é para nós. Aleluia. Um dia os filisteus tomaram as nossas terras. Os gigantes tomaram nossas terras. Mas agora é nossa. Amém. Eu gosto disso. Se eu não estivesse rouco, eu poderia gritar. Se eu não estivesse rouco, eu poderia gritar. Quando eu chego nesta terra, ela é minha. Estou em casa agora, em Canaã. Estou sujeito a qualquer coisa que Deus queira me usar. Estou andando em terra santa, como filho do rei, todo vestido e preparado. Tenho saído do Egito, vindo até a terra prometida, aguentando os julgamentos, passado pelo Jordão, até esta abençoada promessa. Como fiz isto por um Espírito. Da mesma forma que Paulo recebeu, operou em mim, da mesma forma que operou nele.
Da mesma maneira que isso fez com você, por um Espírito somos todos batizados. Não aspergidos, somente um pouco de aspersão, e sentem muito bem um arrepio, né? Mas submergido. Todos necessitam nadar dentro do Espírito Santo. Esta é a promessa. É mergulhar nas águas do Espírito. É mergulhar mesmo, aleluia. Mergulhar nesse Espírito Santo. Saiu de lá encharcado, a ponto de se embriagar. A Bíblia diz que odres velhos não suportam vinho novo. E o vinho bom ficava sempre por último na festa. Todo mundo achava que estava bom agora que veio vinho bom. Irmão, o vinho bom nós estamos recebendo agora. Só que esse bando de odres velhos, odres presos, ressecados pelo sistema, ressecados de mentira, de engano, eles não aguentam isso, eles criticam isso. Se colocar esse vinho neles, eles estouram, eles não suportam isso. Mas o irmão Brana disse que aqueles 120 estavam lá no Senado, aqueles olhos saíram glorificando, falando em língua, testificando, que falava da coisa que era errado, que era pecado. Aleluia! O irmão Brana faz uma ilustração tão engraçada, que passava um irmão ali glorificando, aleluia, glória a Deus. Aí ele olhava, o irmão olhava e falou assim: olha lá vai uma garrafa. Vai vir uma garrafa ali. Opa lá, aquela outra garrafa aí também. Glória a Deus, eu quero ser essa garrafa também. Eu quero ser essa garrafa. Porque eu estou em Canaã. Eu estou aí no chicote do Egito. Eu servi o Egito muito tempo. Mas aquele faraó nunca mais vai me chicotear. Nunca mais ele vai me bater. Nunca mais ele vai fazer isso. Eu ouvi uma voz do sinal para este dia. A voz do tempo do entardecer. Ele me chamou, ele me trouxe, eu passei pelo deserto, eu vi sinais, sim. Porque o irmão Brana foi como o ministério de Jesus. Quando Jesus estava fazendo sinais e maravilhas, e multiplicando pães, e transformando vinho, ressuscitando morte, tantas coisas acontecendo. Oh, esse Jesus é bom, esse Jesus é bom. Jesus é mais 5.000 aquela multidão. Mas quando foi para lá para o Senado, cadê? Quantos estavam lá no Senado? Quantos estavam lá? Era somente os 120. Porque o DNA deles identificava, eu às vezes não estou entendendo, mas estou obedecendo a voz. Eu estou obedecendo aquela voz. Por isso que eu estou aqui. E quando ele saiu de lá, ele saiu diferenciado. Então, só que quando Jesus foi colocar a coisa em ordem, Jesus disse assim: peraí, vou fazer um teste. O irmão Brana fala que ele falou aquilo de propósito. Quem não beber da minha carne não comer do meu sangue. O irmão Brana falou de propósito, só para ver quem que vai aguentar. Quem que vai aguentar isso mesmo? Aí não é a mesma coisa quando José falou assim: saca as espadas. Vamos ver agora quem é o corajoso aqui. Vamos ver quem é o corajoso aqui. Então, quando Jesus falou aquilo, eles o abandonaram. Mas ficou um pequeno grupo com ele, que permaneceu com ele. Aleluia. Permaneceu com ele, permaneceu com a palavra. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Não falou assim, para qual igreja, para qual sistema. Não, mas tem lá a sinagoga, tem lá os fariseus, tem os saduceus, tem os zelotes. Vamos procurar um lugar. Procura um lugar, gente. Não. Senhor, eu estou perguntando que lugar. Eu quero dizer assim: para quem, Senhor? Se só de ti, vem para lá, é só o Senhor na minha vida. Eu não sei o que eu vou passar lá na frente, mas é só o Senhor na minha vida. Amém. Aleluia, Jesus. Verdade, Pai. Aleluia. E aí, então, eles ficaram ao lado do Senhor Jesus até o fim. Na última parte do seu ministério, eles puderam reconhecer: Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós ouvimos isso com maestria do nosso pastor. Ele pôde ver ali Deus. E no irmão Brana, as primeiras puxadas, patrocínio, até a Assembleia de Deus quis dar um avião para o irmão Brana, para que ele ficasse à disposição para trabalhar com o irmão. Ele disse: não, eu não vim para isso, eu vim para a noiva. Para o povo selecionado. Eu não vou comprometer o meu chamado. Como assim, eu não fui desobediente à visão celestial, baseado na visão que Paulo teve naquele encontro com o Senhor Jesus na sarça. E aí,
As igrejas lotavam, campanhas e mais campanhas, todo mundo queria o profeta e jornais e propaganda e todas as coisas mais. Mas quando Deus tinha algo a mais, que Deus permitiu que o profeta passasse nas denominações, porque ele estava ali escolhendo uma noiva. Ele estava passando ali, recolhendo. Aquelas campanhas era para atrair o povo. A voz disse para ele: se você fizer com que o povo creia em você, nem um câncer parará na plataforma. Então era um chamado para algo maior. Uma mensagem de um novo ministério. Aleluia. A mensagem do novo ministério. E a fase presente do meu ministério. Deus tinha algo maior para fazer do que fez em 63. Teólogo T.L. Warren disse assim, que ele teve lá, que ele viu Jesus, ele chegou a dizer assim: eu vi Jesus Cristo andando na terra novamente sobre William Branham, com todo o testemunho de cura que houve lá. Aí depois ele diz assim: mas esquece todas as tolices que vieram depois disto. Tolices que vieram. O vinho melhor veio depois. Oh, se ele pudesse entender que o vinho melhor veio depois. Aleluia! Oh, como eu quero essa tolice! Como eu quero essa loucura! Chegaram a dizer para Paulo assim, um dos grandões: Paulo, as tuas palavras te fazem delirar. Paulo disse assim: oxalá me suportasse na minha loucura. Desse de se portar na minha loucura. Oxalá suportasse esses irmãos sair daqui, irmão. Gente, eu vim que parecia que não chegava nunca. E esses irmãos estão ali glorificando, se esforçando para estar ali, até Deus completar algo que ele crê que ele vai fazer, já está fazendo aqui. Já está fazendo aqui. Eu falei: meu Deus do céu, quem vem falar é louco, eu sou louco mesmo, sou louco por Cristo. Porque eles mudam, pegam a caravana de ônibus aqui, irmão, atravessa o Brasil para ir lá do outro lado, para ver o povo gritar atrás de um couro seco de bode, às vezes quer entrar em briga, ser até assassinado, no meio de droga, de bebida e tantas coisas mais, e volta de lá vazio porque não preenche a alma, porque o homem, a sede do homem só pode ser matado com a palavra de Deus, só se encontrar com Jesus Cristo. Por isso Davi disse: a minha alma tem sede de Deus vivo. Ele tinha sede de Deus. Deus fez o homem para adorar Ele, foi para servir a Ele, para estar aos pés dele. E eles ficam aí tentando matar esta sede. Não é a sede do corpo, é a sede da alma. Por isso que Jesus disse para a samaritana: a água que eu te der, você não terá mais sede. Porque a água não era aquela água natural que tirava do poço quando ela estava ali. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós ouvíamos aquela samaritana. Aleluia, Jesus. Quantos anos aquela mulher não foi tirar água naquele poço? Tirava, ia lá, quantas vezes naquele poço, tirando água, até que um dia ela encontrou com o Filho do Homem. E quando ela encontrou com o Filho do Homem naquela fonte, ela se identificou. Ela viu que o DNA dela: espera aí, eu acho que tu és profeta. O Messias, quando ele viesse, ele ia fazer desse jeito aí. É desse jeito aí. Irmãos, um dia nós estávamos aqui nesta fonte, você lia essa mensagem, você ouviu contar uma coisa, outra coisa, mas um dia você encontrou com um outro aqui dentro, a revelação te mexeu com o outro aqui dentro dessa mensagem. E aquela água que aquela mulher bebeu, rios de água viva fluindo do ventre dela. E essa mesma água que ela bebeu, Deus tem dado para nós nesse tempo. Deus tem matado a nossa sede, porque a nossa sede é a mesma sede dali. A minha alma tem sede de ti, sede do meu filho. Então, lá fora, eles jamais poderão jamais eles matarão a sede dele. Mas eles saem daqui de baixo, cruzam o Brasil do outro lado, para ir tentar algo lá, para ir lá num jogo de futebol e não se encher de nada, ainda volta até com perna quebrada, o olho arrebentado, com briga, com nada. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus que nos tirou tudo isso é Egito, viu? Tudo isso é Egito. Religião, essas coisas, tudo é Egito. Misturado. Oh, Jesus bendito. Deus é maravilhoso. E agora, depois que você está dentro, isso não significa que você está realmente livre da guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão onde você está. Então veja, Canaã não representava o grande céu. Era guerra e problemas e mortes e lutas e demais coisas.
porém isto realmente representava isto para que isso possa correr perfeitamente. Então não pense que o caminho de nós agora para frente vai ser fácil, não, irmãos. Já não está sendo fácil. Já não está sendo fácil. Só que Deus vela pelos seus, irmãos. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Sabe por quê? Sabe o que Jesus disse? As minhas ovelhas estão contadas. Estão contadas. Estão contadas. Então Deus vai terminar esta obra com cada partícula desse caminho. Quando estiver posicionado. Eu falei sobre Moisés, ou sobre Michelangelo, que ele esculpiu a escultura de Moisés ali. Que ele esculpiu e ele terminou no seu tempo certo, na hora certa. Irmãos, aquelas marteladas ali, o tempo todo martelando, usando a marreta, eu não me lembro se era taiadeira, deve ter um outro nome, um instrumento ali, esculpindo. Irmão, Deus também está nos martelando com a palavra. Deus não quer nenhuma escola. Deus não quer nenhuma escola. Lembrando que nós temos que ser como ouro batido. O que o ourive faz? O ourive faz, apoia lá. Quando aquela pedra de ouro vem, ela não está limpa, irmão. Ela sai lá daquele montura, ela não vem limpa. Ela vem chama ouro de tolo, né? Ouro de tolo. Não é aquela pepita, às vezes você vê aquele ouro ali, nossa, que coisa bonita, mas até chegar naquilo ali, teve que ir lapidando, teve que ir batendo. E o Roberto disse que eles iam batendo o ouro, até quando ele olhava o ouro assim, ele vê a cara dele ali, o reflexo dele. Então Deus está batendo, está lapidando. É mensagem, é estudo, é tudo Deus está dando para essa noite. Vai chegar uma hora, quando ele olhar assim, a face dele, Deus vai ser, agora está pronto. Agora está pronto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Irmão, um verdadeiro cristão nascido de novo, que espírito tem, logo que entra na palavra, quando ele recebe o Espírito Santo, pergunte algo a ele então. Ele sabe onde ele está firmado. Ele crê na cura divina, amém? E ele crê na segunda vida, aleluia. As pessoas às vezes nos acusam aí, essa coisa aí fala que Jesus já veio. Não é que Jesus já veio, Jesus já está aqui. Eles querem uma segunda vida, mas aquela vida é corpórea. Eles não conseguem entender que o Salão de Censo, alarido, valverdeiro, trombeta de Deus, já está acontecendo aqui. E que o rapa, a parte final, vai vir depois. Eles não conseguem entender essa coisa. Eu não vou falar aqui que você crê na segunda vida. Claro que eu creio na segunda vida. Porque João Batista, quando ele estava anunciando Jesus, já era a segunda vida. A primeira apontou para ele. E o Mongolão veio, já era a primeira vida, eu ia dizer de João. Quando o Mongolão entrou em cena, já era a segunda vida, porque Deus deu a comissão para ele, e ele apontou ele, quando ele viu algo que aconteceu lá no meio dos olhos, olha lá! Olha os olhos, olha os seus olhos, olha lá, a deidade tem vindo, porque o sacrifício foi aceito. Ele colocou a sua cara por trás do templo, as pessoas esperavam ali então. Quando o sacerdote saía do templo, as pessoas, quando ele colocava a sua cara para fora, as pessoas se alegravam. Porque o sacrifício foi aceito, o sacerdote colocava a sua cara para fora, era tudo para eles. O momento de Jesus, as pessoas choravam, irmão. Elas choravam de alegria, elas pulavam, o sacrifício foi aceito, o sacerdote, e o sumo sacerdote, ele colocou a sua cara para fora. Ele colocou a sua cara para fora. E a igreja então tem que estar porque veio o sacrifício perfeito. Porque aquilo era só uma sombra. Era uma sombra
que viria. E o Mormon disse que quando caiu, quando o véu se rasgou de cima a baixo, eles poderiam olhar e ver lá no monte o sacrifício perfeito lá, e eles não puderam entender, continuaram ainda. Não puderam entender isso. Mas graças a Deus, porque até então era só o sumo sacerdote que podia entrar para oferecer sacrifício. Quem entrasse lá morreria. Agora é diferente. Agora quem não entrar lá, porque ele abriu a porta, ele abriu o caminho, ele tem sangue, aleluia, ele já tem sangue. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Enquanto o Deus está comigo. Louvado seja Deus. E quando você entra lá dentro, nessa terra da promessa, além do véu, Mombrana disse que ali há uma intimidade com Deus ali. Mombrana fala assim que ali além do véu aberto, ali é um lugar onde ele está oculto das coisas do mundo. Você não entra nem sol ali mais. É uma intimidade também. Então você não entra nem um som de lamento, de murmúrio, de reclamação, de doença, de enfermidade. Não, é você e Deus. Aleluia. Por isso, tem um hino antigo que diz assim: Senhor, leva-me à sala do trono. Eu não quero ficar no átrio. Não, eu não quero ficar no átrio. Não quero ficar entrando nem para um lugar santo, não. Eu quero lá onde está o Santíssimo. É lá dentro que eu quero entrar. Porque eu quero estar posicionado, é lá dentro que meu Deus é. Ele vai me posicionar, ele vai colocar no lugar que eu tenho que chegar. Às vezes tem coisas ainda que eu sei que eu não cheguei ainda. Mas Deus está me levando. O véu se rasgou. Ele se apareceu na vida, o sacrifício dele. E nós estamos entrando nesse véu. Estamos entrando ali no véu. Aleluia. Deus velado em simplicidade. Irmãos, Jesus era tão simples, que os apóstolos, que quando Judas traiu ele, e os soldados foram prender, Judas teve que chegar lá e dar um beijo em Jesus. Pô, aquele que eu beijar é aquele que é o Cristo. Eu vou fazer isso, mas se a gente prende o homem errado, aí não vai dar certo. De tão simples que era Jesus. Hoje você vai em certos lugares, hoje você vem em certos lugares, você chega lá e fala: meu Deus do céu, cadê a simplicidade? E às vezes, irmão, a simplicidade é uma coisa, é um espírito que está na pessoa, é Deus em simplicidade, é a natureza do Cordeiro. Não é porque fulano tem uma posição melhor, aquele lá é rico, aquele lá é pobre. Não, simplicidade não é pobreza. Simplicidade não é questão de ser pobre. A pessoa pode ser rico quando for, mas o espírito de Cristo estando lá dentro dele é diferente daquela pessoa. O Mormon diz assim: não importa se aquela irmã está com uma roupa de chita, vocês já leram isso. Se ela está com uma roupa de chita, ou se ela está com uma roupa de seda, se aquele irmão está com um terno, sei lá, um sapato caro, se o outro irmão está de chinelo, não. Ele é Cristo. É Deus em simplicidade. Eu abraço ele, eu abraço ela é minha irmã, nós sabemos parte desse povo, nós estamos andando pelo mesmo caminho. Porque nós temos entrado além do véu. Entrado além do véu. E o irmão Brana disse assim: quando essa mensagem lá dentro é a mesma mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes. Se uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Um dia está bom, um dia está ruim. Um dia está leve, um dia está triste.
Irmã Borna fala, porque as pessoas estão tão inconstantes. Porque ele perguntou para aquela mulher, mas quantos anos que a senhora tem? Eu não me recordo a idade, mas ela disse a idade dela é um pouco mais do que o irmão Brana. O irmão Brana disse assim, poxa, a senhora é mais velha do que eu em idade, mas aparenta ser tão nova. Eu que tenho essa idade. Aí disse, mas qual que é o segredo, irmã? Qual que é o segredo? É botox? É produto da Natura, do avô, boticário? Ela disse, não. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu vou usar nas outras palavras, quando eu entrei véu adentro, eu coloquei os meus filhos, eu coloquei o meu marido, eu coloquei meus pais, meus irmãos, eu coloquei tudo lá dentro, coloquei todos os meus problemas lá dentro. Todos os meus problemas lá dentro. Se o Senhor Jesus Cristo não for capaz de resolver esta situação, de fazer algo, eu não sou. Então estou descansando nisso. E o Romano fala aqui em Canaã, é uma terra de descanso. Olha a sua controvérsia, olha ele fala que é uma terra de descanso. Agora ele fala que você tem que continuar lutando, mas essa terra de descanso está em você. É o Espírito Santo em você, selado na alma, então você está descansada. Você tem essa paz, você tem essa alegria. As lutas vão vir, mas a tua alma está descansada. O gigante vai vir, mas a tua alma está descansada. E ele diz ali também que ele estava indo orar por uma pessoa e ele chegou a passar por uma cerca. Vocês lembram? Ele estava passando por uma cerca e ali uma senhora estava com o rifle apontado para uma brana. Você não vai passar aqui. Ele disse, senhora, mas o seu esposo disse que eu poderia passar aqui, atravessar essa cerca. Eu estou indo porque ficava mais perto para ele passar por aquele território. E ela disse, vocês mais jovens sempre querem subestimar os mais velhos. O irmão disse, senhora, me perdoa. Eu estava indo orar para uma pessoa. Mas quem é você? Eu disse, eu sou William Brana, o irmão Brana. Na hora, ela baixou e o irmão Brana falou docilmente com ela. Ele tinha entrado véu dentro. Então ele veio, o amor foi na frente, projetou aquilo aí. Ele foi e falou com ela, disse, eu sou, não sei se era uma metodista, uma batista desviada. E começou a contar a sua história. E ali naquele exato momento, ela voltou a Cristo naquela situação. O irmão Brana disse assim, coloque as pessoas lá dentro. Mas como você vai colocar uma pessoa lá dentro se eu não entrei lá ainda? Como que eu vou colocar uma pessoa lá dentro se nem eu não entrei lá ainda? Então por isso, irmão, nós temos que estar nesta sala do trono. Nós temos que estar nessa sala do trono. Nós temos que estar nesse lugar de descanso. Nós temos que estar nessa intimidade com Deus. Porque quando nós preparar com uma situação, você apoia aquele companheiro, vem cá. Vamos entrar lá dentro. Vamos ao altar de Deus. Aí dá uma função para você. Deus não te abandonou. Deus ainda tem testemunhas. Deus ainda tem homens e mulheres que são sinceros. Que Deus tem selecionado. Que Deus tem predestinado. Tem diante da fundação do mundo. Verdade, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. As pessoas às vezes não entendem, irmão, a nossa alegria. Aleluia. A gente vai nesses eventos, irmão. A gente fica pequeno, a gente vai nesses cultos. Você está com o irmão, você não quer ir embora mais. Você abraça o irmão 10 vezes. Tem irmão que você despede ele 3 vezes. É ou não é? Despede, deixa eu abraçar aquele irmão ali. É uma atmosfera santa, é algo que envolve. Obrigado, Senhor. Que o Espírito Santo se faz presente ali. Obrigado, Senhor. Muitas pessoas têm medo de você agir de uma maneira engraçada. Muitas pessoas têm medo que o Espírito Santo te faça fazer algo que você estará envergonhado perante as pessoas. Muitas pessoas têm medo delas chorarem ou de sua amada ver de chorando.
ou a mamãe, o seu vizinho, ou seu patrão te ver. Aleluia. Deixe-me te contar a respeito de um homem certa vez, antes de concluir. Havia um homem chamado Davi, e quando a arca de Deus estava embaixo da terra dos filisteus, e ela veio, puxada por uma arca, e um velho boi puxava, quando Davi viu a arca vindo, ele tinha um pequeno manto sobre si. Correu até lá fora, deu um chute no ar, pulou ao redor, e pulava e gritava e dançava, e pulava e dançava. E o rei de Israel e a sua esposa olhou pela janela e o viu agindo de uma maneira estranha. Ela o desprezou, porque ela deve ter dito: "Ô idiota, veja-o lá fora, o modo que ele está agindo, jogando seus pés para o ar e pulando ao redor e agindo desta maneira. Ora, ele deve estar louco." E naquela noite, quando ele chegou, ela disse em palavras como esta: "Bem, você me deixou embaraçada. Você, o rei, meu esposo, fazendo isso, agindo daquela maneira. Onde já se viu isso?" Davi disse assim: "Amanhã eu farei melhor ainda." Aleluia. Se naquele culto eu fiz assim, não vou mais ainda. Se eu não errei nem a hora, eu vou dar duas. Aleluia. Então isso não alegra. Alegra nossa alma. Ele disse: "Não sabia você que estava dançando no Senhor?" Ele havia atravessado. Ele estava na terra da promessa. Ele havia perdido todos os estilos de si próprio e marcas do mundo. Graças a Deus, irmãos. Nós perdemos todos os nossos estilos. Nossa, como fulano está diferente, virou crente. Fulano está diferente. Esse cara é meu amigo, é minha amiga, está diferente. Não, nós perdemos todos os estilos do mundo. Tudo. Ele estava tão feliz em saber que a arca estava vindo para a sua própria cidade. Eu te digo algo. Algumas pessoas têm medo de receber o Espírito Santo, com medo de elas falarem língua. Elas têm medo que alguém diga: "Agora ele é um daqueles da língua." Elas têm medo de vir à igreja e serem batizadas no nome de Jesus Cristo, porque elas têm vergonha disso. O profeta diz assim: alguém me disse que tinha que cancelar minhas fitas, porque eu tenho pregado em ser batizado no nome de Jesus Cristo. Eu não as estou cancelando, eu estou fazendo mais. Isto é correto. Aleluia, glória a Deus. Deus ainda vai fazer mais, irmão. Fica no estado nisso. Deus ainda vai fazer mais. Deus ainda vai fazer mais. Tem mais eleitos para se posicionar. Vocês continuam olhando, Deus vai levantar homens de várias formas, de vários estilos, para cai das garras de Satanás. Eleitos estão presos debaixo de servidão humana. Debaixo de servidão humana. Isso não é coisa. Eu não estou falando isso aqui apenas para entusiasmar. Não. Vocês podem crer nisso. Podem crer nisso. Deus vai continuar com esta noite. Deus vai continuar através de você, meu irmão. Ai, não, mas eu não sei pregar. Não, mas eu sei testemunho. Você testemunho. Eu gosto quando eu estou conversando com alguém, às vezes eu não estou nem falando da palavra. Você não está nem conversando com a pessoa e fala assim: "Você é evangélico? Você é crente?" Mas eu não falei nada. Algo em você demonstra. Tem algo em você. E eu creio piamente que aquela coluna de fogo está sobre cada um. Onde ele quer que ele vá. Eu creio piamente nisso. Irmãos, à tarde nós vamos continuar dentro dessa terra. Vocês querem continuar dentro dessa terra? Glória a Deus. Mas nós vamos continuar dentro dessa terra. Eu vou ler aqui, vou continuar. São 4 irmãos da mensagem de adoção. E a gente não dá conta de passar por isso. O Espírito Santo vai falando. O Espírito Santo vai falando, vai selando, vai completando. Aí nós estamos aqui, Deus leva a voz para cá, leva a voz para lá, leva a voz para cá, leva a voz para lá. E Deus vai falando o que ele tem que falar. Deus vai falando o que ele tem que falar. É isso que é importante. Eu vi críticos dizendo assim: "Eu não sei o que esse povo acha nesse Brana." Eu pego as mensagens desse Brana aí, eu começo a ler.
O homem não tem uma linha. O homem faz um zigue-zague, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas um dia, quando o Mongol estava nas primeiras puxadas, todo mundo podia entender o que ele falava. Mas chegou um dia que o William Brandt quebrou uma esquina. E muitos que estavam nas mensagens não perceberam aquela quebrada de esquina. Passaram direto. Mas a lei não onde está. Porque não Eliseu, onde Elias ia, Eliseu estava na cola dele ali, irmão. Eu vou botar um lugar. Não, fica aí não, eu não vou ficar não. Eu não vou ficar não, porque o que prometeu para mim foi porção dobrada. Porção dobrada vai acontecer. Então o que está permitindo, que está hoje competindo para nós é uma porção dobrada. Eu queria ouvir esta noite, ela vai entrar em lugares inexploráveis. Ela vai escrever no livro de Atos, ela vai dar continuidade a isso. O Bombeiro, naquela visão que ele teve, naquela visão que ele teve, ele fala, chega a dizer a pré-estreia, aquelas noivas das ele viu a primeira, lá no início. O Bombeiro se alegrou, o Bombeiro ficou feliz, o Bombeiro se alegrou, de repente começou a passar as nações. E ele olhou aquelas mulheres que tinha quase nada, não tinha nada nos seus seios, embaixo apenas uma pequena folha de figo, nuas. As igrejas estão nuas, as igrejas estão cegas, elas não têm esse poder de Deus. E o Moisés falou, tanto que eu preguei, e elas estavam arrumando ao abismo. E o Moisés disse, tanto que eu preguei, tanto que eu expressei, tanto que eu falei, tanto que eu fiz, e aí isso tem produzido. Calma, meu irmão, espera um pouquinho. Ela vai passar outra vez. Se o Moisés estivesse vivo aqui hoje, ele ia dizer assim, ela está passando. Ela está passando outra vez. Aleluia. E aquilo alegrou o profeta, irmãos. Aquilo alegrou o profeta. Então esta noiva ela está passando. Ela está nessa terra. Ela não está mais no Egito. Ela não está mais no deserto. Ela não está mais confusa. Entra, não entra. Busca o Espírito Santo, não busca. Esse povo aí é louco, esse povo aí é maluco. O que é isso? Não. Ela apanhou o estado. Ela está posicionada. À tarde nós vamos entrar nesse assunto. O que Deus vai fazer com essa noiva posicionada? O que Deus vai fazer com essa noiva? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor pode completar o que nós não demos conta, Senhor. O Senhor vai no coração deste irmão, vai no coração dessa irmã, Senhor. Senhor, Tu sabes que eu não tenho didática, Senhor. Não sou uma pessoa didática, mas eu creio na Tua palavra. Eu creio naquilo que nós temos recebido. Eu creio naquilo que o Senhor está fazendo nessa hora, nesse dia. Eu reconheço o seu dia e a sua hora. Oh Deus, Senhor, sela isso nesses corações, Senhor. Mantenha, Senhor, este pequeno grupo na terra da promessa, Senhor. Mantenha este grupo, Senhor, na terra da promessa, Senhor. Oh Deus, que possam permanecer posicionados, com a espada na mão, Senhor, vigiando a todo tempo. O ali estava aqueles 300 de leão, não era muito, Senhor. Os covardes correram. E outros que não estavam na posição que deveriam estar, foram dispensados, Senhor. Mas havia uns 300 de Gideão. Havia, Senhor, 300 de Gideão. E ali, Senhor, ele não, que aqueles que estavam com Gideão, aqueles 300 que estavam ali, Senhor, eles não se acovardaram, Senhor. Eles não se acovardaram. O Senhor também tem esses 300 hoje. O Senhor tem este povo, Senhor, que o Senhor escolheu, que o Senhor viu desde antes da fundação do mundo. Que assim como Michelangelo, quando ele olhou para aquela pedra ali de mármore, estava na sua mente, e ele esculpiu aquilo que estava na sua mente. Esta noiva, um dia ela estava lá na sua mente, Senhor, lá na sua mente, porque nós somos atributos do Senhor, Pai. Nós somos atributos do Senhor.
Ó Pai, o Senhor nos viu aqui, Senhor, nesse dia. E o Senhor, quando o Senhor nos levou a fazer uma noiva, segundo a minha imagem e semelhança. O Senhor está fazendo essa noiva. Um dia o Senhor tirou a Eva de Adão. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, a primeira Eva caiu. Mas o Senhor disse, esta noiva, esta Eva, ela está predestinada para não cair. E ela não cairá. Ela vai permanecer firme. Ela vai permanecer posicionada, Senhor. Porque numa hora dessa, Senhor, numa hora dessa, Senhor, esse véu se tirará, Senhor. Esse véu se tirará, Senhor. O Senhor tomará esta noiva, Senhor. O Senhor tomará ela na plenitude, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Louvado seja Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Vamos colocar de pé, amados irmãos. Aleluia. Obrigado, Pai. Sabe, irmãos, Obrigado, Pai. eu estava pensando em algo, sabe? Obrigado. E me lembro quando Obrigado. na sala de aula as pessoas entravam para tomar aula. Creio que os irmãos, as irmãs lembram disso, pode ter passado por essa experiência. E a professora fazia a chamada no começo da aula. E todo mundo estava ali, fazia a chamada. Só que, quando terminava a aula, eles falam matar a aula, né? Muitos saíam, não permaneciam na sala. E aí eles começaram a fazer, então, uma segunda chamada, para confirmar aqueles que realmente estavam ali. Eu penso que quando o anjo forte desceu com o livro aberto em sua mão para revelar os selos, o irmão Brana fala até mesmo de João, que quando João viu João ali, naquela visão, João se alegrou-se muito, porque ele viu ele lá. E quando o anjo forte desceu com o livro aberto, ele foi fazendo uma chamada, e chamando um por um. E eu tenho visto através desse tempo, das coisas que a gente vê acontecendo, que agora ele está fazendo uma segunda chamada. Cristo está fazendo uma segunda chamada. Para ver quem está faltando. Para ver quem está dentro.
E espero, e creio e oro para que ninguém mate a aula, irmão. Ninguém saia dessa sala. Aleluia. Porque ele está fazendo já a segunda chamada, ele está conferindo agora. Porque quando faz a chamada, todo mundo presente. Mas aí eu me lembro quando fazia a outra chamada, no final, alguns tinham ido embora e perguntavam, cadê fulano? Mas na primeira chamada estava aqui? Ah, não sei. Então, de repente, alguém, irmão, que estava na sala saiu por um intervalo. Vai no banheiro, alguma coisa assim, depois voltou. Não, estou aqui. Mas que ninguém saia. Que possamos entender essa segunda chamada. Porque essa segunda chamada, irmão, sabe o que é? Já é para entregar o seu diploma, a sua formação. A sua formação. Nós vamos chegar à tarde depois sobre a adoção, o que o Espírito Santo faz, o que é a adoção. Para haver aquele coroamento, é o tempo final. Porque lá no Senac, irmão, podia jogar pedra no Senac, podia gritar, falar o que quiser. Nós não vamos sair daqui enquanto nós não for revestido. Ele falou para nós ficar aqui, eu vou ficar aqui. Quando a hora que revestir, aí nós estamos prontos. Então eles não saíram. Não sabia, mas largou filho, largou não sei quem, vai ficar aí dentro, tem familiar, tem não sei o quê. Eu estou no cenáculo, eu quero ser revestido disso. Então, irmão, não saiam da sala, não saiam da fila, como diz o irmão Brana, naquela visão. Aquelas mocinhas estavam saindo, ele gritou, não saia da fila. Não saia da fila. Você olha para o teu irmão agora, dê um abraço nele e disse, irmão, não saia da fila, meu irmão. Não saia da fila, meu irmão, fica firme. Não saia da fila. Se tiver um gigantão lá meio grande lá, você fala assim, irmão, eu tô com um gigante aqui meio complicado. Não saia da fila, meu irmão. Não saia da fila. Não saia da fila, meu irmão. Não saia da fila. Deus abençoe, querido. Não saia da fila, meu amado. Glória a Deus. Ô, meu querido, não saia da fila, meu irmão. Glória a Deus. Acho que talvez eu desliguei ele sem. Irmão, de repente você está com um gigantão grande lá na frente. Irmã, de repente a irmã está com um gigantão lá, fala, eu estou com um gigante, está me dando um trabalho aí. Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí em oração, que eu estou com um gigantão. Eu não estou presente, irmão, mas eu vou aí em espírito e oração. Vocês sabem, irmão, numa guerra, vocês sabem que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, se não fosse a ajuda dos Estados Unidos, o próprio Donald Trump falou, o presidente do Zelensky, falou, rapaz, ele foi muito arrogante, humilhou diante da mídia, a mídia mundial ali, aquele foi uma armação para humilhar ele mesmo, aquela situação. Se não fosse nós que tivesse ajudado vocês, a guerra já tinha acabado há muito tempo, a Rússia já tinha varrido. E é verdade mesmo. Então, às vezes, quando alguns países estão em guerra, ou às vezes numa batalha, numa guerra, eles mandam ali como diz assim, um grupo de homens, uma infantaria, e conforme vai ficando a situação, eles vão mandando reforço. Vai mandando reforço, aí vai aumentando o tipo de armamento, até chegar os aviões, os bombardeios. Então, nós estamos numa guerra, e às vezes, em determinados terrenos que nós estamos passando, enfrentando, às vezes algo como assim, um 38 resolve, uma metralhadora, um fuzil resolve, um tanque resolve, vai aumentando. Mas aí chega uma hora tem que ir o bombardeio mesmo. Então, irmão, às vezes, irmão, você está lá numa situação e já tentou de tudo. Ligue para aquela irmã, ligue para aquele irmão, manda um bombardeio aqui, que tem uns inimigos aqui, a coisa está feia aqui, manda um bombardeio aí nós estaremos orando, bombardeando com oração,
ajudando você a vencer essa guerra. E graças a Deus, irmãos, eu não sei pregar de outro jeito. Eu creio que vocês foram abençoados. Essa é a maneira que Deus nos deu. Essa é a maneira que Deus nos deu. E a gente fica feliz, né? A gente fica feliz porque Deus é um Deus de variedade, né? Deus tem um alto, um baixo, um branco, um escuro, um japonês. Deus tem variedades. Então a gente fica feliz que Deus nos deu isso. Que vocês orem pelo culto da tarde e estaremos em Canaã. Tem mais coisa para nós lá ainda. Tem mais coisa para nós ainda. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Fala conosco. Obrigado, Senhor. Aleluia. Jesus. Oh, Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus amado Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, 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 Jesus, obrigado, Senhor. Eu posso ir? A igreja está despedida. Nossa, Se quiser fazer essa oração, é mais perto de Jesus. Mais obrigado, perto de Jesus, procuro sempre eu chegar. Espero que o ouro Não nada te mirar em pensamentos, sonhos nunca